Ele não foi morto, ele não envelheceu, ele simplesmente desapareceu. Hoje você vai conhecer a história real de Enoque, o homem que andava com Deus e nunca mais foi visto. O mundo de Enoque não era como o nosso. Era um mundo antes do dilúvio, antes de Noé, antes das tábuas da lei. Um tempo em que os descendentes de Adão ainda viviam por séculos, e a terra estava sendo consumida pela maldade. Enoque nasceu como o sétimo depois de Adão, filho de Jared, pai de Matusalém, um elo perdido entre o começo da criação e o juízo que viria com o dilúvio. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Gênesis 5:21. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Mas o que isso realmente significa? Não era apenas um comportamento religioso, era intimidade, constância, obediência. Enquanto os homens buscavam prazer, poder e violência, Enoque buscava a presença de Deus todos os dias. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Ele viveu 375 anos, um número curioso, exatamente a quantidade de dias em um ano solar. Seria um código escondido? Um ciclo completo? E então, um dia, ele simplesmente desapareceu. A Bíblia diz que Enoque foi levado por Deus. Ele não morreu, foi arrebatado. Arrebatado para onde? Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. É o primeiro arrebatamento registrado na Bíblia, um ato divino que quebrou as leis da natureza. E o mais curioso é que isso aconteceu antes do dilúvio, como se Deus estivesse protegendo Enoque de algo que estava por vir. Mas o que ninguém te conta é que existe um antigo texto atribuído a Enoque, um livro proibido, antigo, misterioso. O livro de Enoque foi descoberto na Etiópia com trechos encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Nele, Enoque fala de anjos caídos chamados vigilantes, os Nefilins, gigantes filhos desses anjos com mulheres humanas e uma visão clara do juízo final. Judas 1:14. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Sim, o próprio apóstolo Judas, irmão de Jesus, citou o livro de Enoque no Novo Testamento. Por que então esse livro foi removido da Bíblia? O que ele dizia que era tão perigoso assim? Enoque não foi apenas um homem bom. Ele foi um profeta. Um mensageiro que viu coisas que ainda não aconteceram, que falou de julgamento, justiça e da volta do Senhor muito antes de Jesus nascer. Por isso, alguns estudiosos acreditam que Enoque possa aparecer novamente nas profecias do fim dos tempos, talvez como uma das duas testemunhas do Apocalipse. No fim, a história de Enoque nos ensina uma coisa simples e poderosa. É possível viver neste mundo e ainda andar com Deus. Enoque foi fiel e, por isso, foi levado. Talvez a pergunta não seja, por que Enoque foi levado? Mas sim, será que eu estou pronto para ser levado também? Se essa história mexeu com você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque aqui você descobre o que ninguém te conta.